Alex Poatan perdeu a luta, perdeu a chance histórica de virar triplo campeão e mesmo assim parece que ele ainda não conseguiu virar essa página. Quase 2 meses depois daquela noite, ele ainda continua falando sobre o assunto. E o alvo dele não é quem bateu nele. Nesse vídeo vou te mostrar o que Poatan disse recentemente sobre aquela derrota. O motivo dele estar mais puto com o árbitro do que com o próprio adversário. E por quê? Na minha opinião, essa postura levanta uma dúvida sobre se ele realmente já aceitou o que aconteceu naquela noite. Vamos direto ao ponto. Antes de continuar, deixe sua opinião aqui embaixo. Você acha justo que o Poatan continue cobrando o árbitro dessa forma? Ou ele já deveria ter virado a página? Guarde sua resposta, porque eu quero ouvir o que você pensa no final. Vamos relembrar o que aconteceu, porque isso ajuda a entender o tamanho dessa história. Lá em junho, Poatan subiu oficialmente para os pesos pesados, encarando Ciryl Gane numa disputa pelo título interino, num evento realizado na Casa Branca, um evento histórico, e era grande chance dele se tornar o primeiro lutador a conquistar 3 cinturões em 3 categorias diferentes dentro do UFC. Só que ele acabou sendo nocauteado no segundo round, e essa derrota veio cercada de polêmica. Depois de tomar um jab do Gane e cair, o francês aplicou vários golpes ilegais na parte de trás da cabeça, tentando finalizar a luta. Depois da derrota, Poatan criticou duramente o árbitro da luta, o Robbie Dean, dizendo que ele permitiu esses golpes ilegais acontecerem sem punir o Gane. E desde então, Poatan continua criticando o Robbie Dean toda vez que o árbitro comete algum erro em outras lutas. Aqui entra o ponto mais interessante dessa história. Apesar da polêmica envolver diretamente Gane, que foi quem realmente aplicou os golpes proibidos, a maior parte da irritação de Poatan segue diretamente ao árbitro, não ao adversário. Foi justamente sobre isso que ele foi questionado nessa entrevista. Escuta a explicação que ele deu. Alguns erros acontecem durante as lutas. Os lutadores estão, obviamente, sob muita adrenalina, meio que elevados pelo momento. Então coisas acontecem. Mas eu acho que o árbitro tinha esse benefício de não estar ali dentro e ficar emotivo ou qualquer coisa assim. Eu levei um jab, senti o golpe, e talvez pudesse ter me recuperado melhor. Eu levei muitos golpes legais, alguns ilegais. Simplesmente acho que o árbitro precisa ser aquele que intervém e realmente enxerga o que é legal e o que não é legal. Esse não é necessariamente o papel do lutador. Então repara numa coisa interessante nessa fala, porque ela mesma mostra uma contradição. O próprio Poatan admite que sentiu o golpe legal e talvez pudesse ter sido recuperado melhor, ou seja, ele reconhece que a luta já estava difícil para ele, mesmo antes dos golpes ilegais acontecerem. Ainda assim, o foco inteiro da crítica dele continua sendo o árbitro. Agora, eu entendo o argumento dele, eu até concordo em parte. Realmente é a função do árbitro identificar e punir golpes ilegais em tempo real. Isso é o justo. O problema, na minha visão, é o padrão que se formou depois disso. Não foi uma crítica pontual feita na hora, ainda quente pela adrenalina da derrota. O Poatan segue voltando nesse assunto, semanas depois, meses depois, toda vez que surge uma oportunidade. E isso é uma diferença importante entre reclamar de um erro específico e usar o erro como uma espécie de escudo permanente contra a própria derrota. Porque sejamos sinceros, o Poatan foi derrotado antes dos golpes ilegais acontecerem. Ele mesmo confirma isso na entrevista. A luta já estava indo mal para ele. O golpe legal, porém, pode ter piorado a situação. Isso é verdade e merece sim ser cobrado. Mas transformar isso na explicação principal da derrota repetidamente, meses depois, é diferente de simplesmente pedir uma revisão justa do trabalho do árbitro. E tem outro ponto que reforça essa leitura. Com essa derrota, Poatan ficou fora da disputa imediata pelo cinturão dos pesos pesados. Alguns fãs acham que fazia sentido ele voltar para os meios pesados, a categoria que já foi campeão, e tentar reconquistar aquele cinturão. Mas ele descartou essa ideia, afirmando: o plano é ficar nos pesos pesados, essa é a missão que eu tenho pela frente. Eu quero aquele cinturão e eu vou ter essa oportunidade. E olha, essa determinação é até admirável, no sentido de que ele não quer fugir do desafio que escolheu, mas juntando as duas coisas, a insistência de falar do hábito e a recusa em considerar qualquer outro caminho. Dá pra entender porque parece que ele ainda não fechou esse capítulo de verdade. Um lutador que realmente vira a página costuma falar do próximo desafio, e não do erro de arbitragem de 2 meses atrás. Então fica o resumo dessa situação. Na minha visão, o Poatan tem um ponto válido sobre a arbitragem daquela luta. Isso é fato, mas a forma que ele mantém esse assunto vivo, semana após semana, entrevista após entrevista, enquanto minimiza a parte em que ele mesmo já estava perdendo a luta antes dos golpes ilegais. É o que faz a postura parecer menos sobre justiça esportiva e mais sobre dificuldade de aceitar a derrota. E aí, lembra aquela pergunta lá do início?
Você acha justo o Poatan continuar nesse discurso ou concorda que ele deveria focar no próximo desafio em vez de repetir essa crítica ao árbitro? Deixe sua resposta aqui embaixo, porque eu gosto de ler os comentários de vocês, principalmente quando o assunto divide opiniões assim. Se esse vídeo te fez pensar sobre esse momento de Poatan, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Até a próxima.